Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui, no módulo 5 sobre banco de dados, vamos falar agora um pouquinho sobre bancos de dados relacionais, os RDBMS, Relational Database Management Systems. Bancos de dados relacionais, nós já falamos um pouquinho sobre eles, tratam então basicamente de estruturas, de arquivos, de dados ali, onde eu tenho em volta dessa estrutura de dados, de arquivos, etc., uma camada que é chamada de SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Esse sistema gerenciador de banco de dados, ele além de encapsular os dados efetivamente, ele também tem ali toda uma estrutura, toda uma forma de acessar, de criar, de forma simples, para o usuário, para quem está utilizando esse sistema, já todo implementado, todas essas estruturas, tanto de acesso, quanto de indexação, quanto de procura de uma informação e assim por diante, tudo isso está já montado, já estruturado, o que facilita então a utilização pelo usuário final, pelas aplicações. Então o SGBD ele torna-se então basicamente uma interface. Se a gente abrir essa base de dados, a gente vai ver, nós já falamos sobre isso, ele é composto por tabelas, relacionamentos, lá dentro das tabelas, cada tabela é uma entidade, essa tabela então é formada por linhas e colunas. Então, a princípio, eles vão armazenar todos os dados em tabelas, em entidades, e essas tabelas, essas entidades são compostas por linhas e colunas. Essencialmente, quando a gente fala de relacional, ela está ligada a uma teoria dos conjuntos conhecida como álgebra relacional. Então, ele implementa basicamente toda essa estrutura de relação entre principalmente as tabelas, as entidades aqui, e seus dados. Quando a gente trabalha então com bancos de dados relacionais, é muito comum a gente citar entidades e relacionamentos. Então, nós vamos ter então as tabelas, que são as entidades, e as relações que existem entre essas tabelas. E para a gente representar, acessar esses dados, fazer com que esta representação, esse relacionamento aconteça, nós vamos utilizar uma linguagem de manipulação ali dessas informações, de acesso a essas informações, de manipulação dessas informações, e de uma maneira padronizada. Então, todos, vamos falar assim, os SGBDs vão se apropriar, basicamente, dessa linguagem e efetivamente utilizamos. Então, o usuário que está acessando um dado dentro de um banco de dados vai utilizar para acessar, seja o banco de dados X, Y, Z, ele vai utilizar, entre aspas, aí, basicamente a mesma linguagem, que é o SQL. Tem algumas basicamente porque tem algumas alterações, algumas implementações e assim por diante, de um banco para outro banco. E SQL significa Standard Query Language. Então, essencialmente, é uma linguagem padrão, ou seja, de padronização de consultas, uma linguagem padrão, ou seja, que todos os bancos de dados vão então utilizar. De uma maneira muito simples, e eu falo simples porque banco de dados, nós poderíamos passar aqui 80, 160, 240 horas aqui falando sobre banco de dados. Então é muito complexo, existem cursos de 3 anos só falando sobre isso, curso de pós-graduação aí de 1 ano, 1 ano e meio. Então não é um assunto simples, eu tenho aí uma complexidade muito grande envolvida nisso. O que nós vamos falar aqui é de uma maneira muito simples, mas essencial para você iniciar, tá? Então, existem alguns conceitos fundamentais, que são esses que vocês estão vendo aí: entidades, atributos, registro, chave primária e estrangeira e os relacionamentos em si. Vamos trabalhar cada um desses conceitos também de uma maneira muito direta, muito objetiva aqui. As entidades, então, que a gente vai entender essas entidades aqui como tabelas, nós entendíamos lá na orientação a objeto como classes, Só que aqui nós não vamos ter, basicamente, nenhum método associado aqui. Nós vamos ter só o quê? Os atributos, Então, as entidades, que são, na verdade, classes aqui, elas vão ter, então, basicamente, uma série de atributos a cada um destes campos. Então, uma entidade, ela pode ser uma empresa, pode ser pessoas, podem ser clientes, podem ser, ou seja, o que efetivamente eu quiser guardar dentro de um banco de dados e efetivamente eu consiga abstrair numa estrutura um pouco maior. O próximo conceito são os atributos, ou campos, ou colunas de uma tabela.
As entidades são tabelas, então as colunas dessas tabelas vão ser então os campos ou os atributos, né? Então aqui no caso nós teremos lá o código, nome, descrição, o uso e o ano do lançamento como sendo os campos, né? Ou os atributos dessa tabela, basicamente. E aí, basicamente, quando a gente entra, né, com as informações de cada um dos objetos, né, ou seja, dos registros, né, desta tabela, nós temos uma linha. Então, as linhas vão ser os registros e também conhecido como tuplas, né, dentro da área, né, de banco de dados, também conhecido como tuplas. Tem uma leve relação lá com tuplas lá de Python, né? Mas essencialmente são tuplas aqui, são as linhas, né, são os registros de uma tabela, ok? Chave primária ou estrangeira, né? Chave primária, basicamente, ela é uma informação, ou seja, um campo específico ali da tabela que vai permitir você distinguir, identificar e distinguir, né, de maneira única um registro de outro registro, tá joia? Então, se efetivamente essa informação, né, esse dado, ela permite essa distinção, então você tem uma boa chave. Então aqui eu posso ter, por exemplo, o CPF. Né? O CPF das pessoas poderia, né, ser uma chave primária, né, dentro de uma tabela, por exemplo, de pessoas, né, brasileiros. Né? Já a chave estrangeira, né, a chave estrangeira é a chave que migra, né, de uma tabela, onde eu tenho nessa tabela a chave primária. Essa chave primária ela migra para uma outra tabela. Quando ela faz esse processo, ela se transforma então numa chave estrangeira. Mas essencialmente para que efetivamente eu tenha uma relação, que é o próximo item aqui, que é o relacionamento entre as entidades, entre as tabelas. Então, por exemplo, né, além deste tipo de relacionamento, eu coloquei esse para justamente a gente entender também a chave estrangeira. Então, olha só, a chave primária, né, que estava aqui na tabela de automóvel, que era a placa do automóvel, ela migra, né, para esta relação aqui, para identificar de maneira única esta relação aqui, que é uma relação de cardinalidade N para N. Né? Cardinalidade é basicamente o número de elementos que eu tenho numa única relação. Por exemplo, quantos automóveis uma pessoa pode ter? São N. E quantas pessoas, né, têm a propriedade de um automóvel? Também N. Né? Então, é uma relação de N para N. Então, por exemplo, um automóvel pode ter a propriedade de N pessoas, assim como uma pessoa pode ter N automóveis em sua propriedade, tá bom? Então, nessa relação N para N, de cardinalidade N para N, então eu tenho que colocar uma chave central aqui, ou melhor, uma tabela central, fazendo essa relação e relacionando essas duas tabelas aqui, né? E, então, aqui daí eu tenho uma relação 1 para 1, tá? Basicamente, então eu tenho N para 1 e 1 para N, né? Então, basicamente, essa é a relação aqui que eu consigo. Então, chave estrangeira, então, é essa migração para uma outra tabela, onde ela vai ser vamos falar assim, uma propriedade, ou vai distinguir, ou vai fazer uma relação, e assim por diante. Né? Eu só coloquei essa aqui para que vocês também entendam essa relação entre duas tabelas de N para N. Mas o relacionamento em si, ela estabelece, né, qual é a interação, qual é a particularidade que uma entidade tem com outra entidade, ok? Muito bem, mas a gente vai aprofundar estes e outros conceitos, né, ao longo aí, das nossas aulas. A princípio, né, os principais bancos de dados relacionais são esses aqui que eu mostro para vocês. Existem centenas e centenas de bancos de dados relacionais, tá, disponíveis. Mas o mais utilizado, vamos falar assim, hoje em dia o Oracle. Né? O Oracle Database é o mais utilizado. Em segundo lugar, a gente pode encontrar aí o MySQL, né? O MySQL ele foi comprado pela Oracle também, então também é da Oracle. Então a gente vê que a Oracle domina, né, os bancos de dados relacionais. E aí eu tenho o MariaDB, tenho o SQL Server da Microsoft, tenho o PostgreSQL, tenho o SQLite, né, que nós vamos basicamente utilizá-lo também, mas depois a gente explica um pouquinho mais, tá? Então esses são os principais bancos de dados relacionais, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!